Olá vocês, ouvintes e assinantes da Rede Gama NGT. Hoje é segunda-feira, dia 18 de maio do ano de 2026, e este é o resumo esportivo entrando no ar para vocês. Eu lembro que você pode nos ver e ouvir baixando o nosso aplicativo Rede Gama NGT nas lojas dos celulares. Também pelo nosso streaming Rede Gama NGT e nas melhores operadoras de TV a cabo. Vamos falar um pouquinho do Campeonato Brasileiro, né? A Série A teve a sua 16ª rodada. Alguns times ainda jogaram apenas 15 partidas, mas oficialmente tivemos a 16ª rodada sendo jogada nos dias de sábado e domingo. O campeonato começou no sábado, no jogo das 18h30. O Galo Mineiro bateu o Mirassol por 3-1. O Mirassol, que ensaiou uma certa recuperação, vencendo o Corinthians. O Mirassol, de uma ótima campanha, praticamente classificado na Taça Libertadores, não vem conseguindo a recuperação que todos, e eu me incluo nisso, esperavam no Campeonato Brasileiro. O Galo saiu na frente, o Mirassol empatou, e quando parecia que a equipe interiorana conseguiria arrancar pelo menos um empate em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro, com muita tranquilidade, acabou vencendo por 3-1. Vitória que a gente vai ver depois na classificação completa, deu um pulo, o pulo do gato do Galo Mineiro, subindo várias posições, e o Mirassol continua afundado na zona de rebaixamento. No outro jogo das 16h30, o Inter bateu o Vasco por 4-1. Uma vitória do Internacional em Porto Alegre contra qualquer time não é uma surpresa. Agora, da forma como ela aconteceu, sim, foi uma surpresa. O técnico Renato Gaúcho deu uma entrevista após o jogo, meio que dizendo que o Vasco não tinha ido. Realmente, foi uma partida horrível da equipe vascaína, sem a menor inspiração, sem a menor vontade, enquanto que o Internacional foi fazendo gols, foi vencendo barreiras com muita tranquilidade. Foi um 4-1 de forma natural. E o Inter consegue uma boa arrancada nas duas últimas rodadas, conquistando muitos pontos, e para uma equipe que estava à beira da zona de rebaixamento, ela acaba escapando, pelo menos por um tempo, da zona da confusão, como a gente gosta de chamar. O campeonato está tão equilibrado, a gente vai ver, inclusive, a classificação completa mais à frente, e todas as equipes, tirando as 4 primeiras que brigam pelo título, todas as equipes correm risco de ir para a zona de rebaixamento. É um campeonato muito interessante nesse quesito. No outro jogo de sábado, Fluminense 2, São Paulo 1. Aqui, diferente do jogo do Inter contra o Vasco, o resultado não reflete o que foi a partida. O primeiro tempo foi um massacre do Fluminense, o São Paulo não conseguia jogar, o Fluminense jogando em cima, fez 2-0, como poderia ter feito 4 ou 5. Daí o segundo tempo, a equipe tricolor tirou um pouco o pé, o São Paulo achou, e a palavra correta é achou um gol, e o resultado acabou ficando até muito bom para o tricolor do Morumbi. Perder para o Fluminense no Maracanã é normal. O Fluminense, que é um dos grandes times, um dos grandes postulantes, pelo menos a vaga de Libertadores neste ano, vai fazendo uma boa campanha no Brasileirão nas mãos do Zubeldia, muito diferente do que vem fazendo na Libertadores, onde essa semana terá um jogo decisivo, um jogo de vida ou morte no Maracanã, onde é vencer ou vencer. O Fluminense pode cair precocemente na fase de grupos da Libertadores, mas vai muito bem, obrigado, no Campeonato Brasileiro. Falando do último jogo ainda de sábado, Palmeiras 1, Cruzeiro 1, na Arena Barueri encharcada, um temporal caiu na cidade de São Paulo na noite de sábado. Palmeiras e Cruzeiro tentaram fazer um bom jogo, fizeram até um bom jogo. A torcida do Palmeiras criticou muito o desempenho da sua equipe, mas Abel Ferreira vai tendo muitos problemas de contusão, vai tendo problemas de contusão em posições-chave,
tanto a lateral esquerda como o comando do ataque. E até o Felipe Anderson, que fez um golaço, vinha fazendo um dos melhores jogos seus do ano, acabou se contundindo. O Palmeiras vem sendo castigado pelo calendário, pelas contusões, saiu atrás, o Cruzeiro abriu o placar, o Palmeiras empatou, e no segundo tempo as equipes mais degladiaram contra a chuva do que, na realidade, jogaram futebol. O goleiro Otávio, já ia falando do Diogo, o goleiro Otávio do Cruzeiro operou um verdadeiro milagre no final do jogo e acabou garantindo ao Cruzeiro um justíssimo empate. O Cruzeiro fez uma boa partida, Gerson jogou um futebol que há muito tempo a gente não via jogando, e o Cruzeiro conseguiu um excelente empate. Resultado justo, o Palmeiras não saiu vaiado, mas a torcida apupou um pouco o técnico Abel Ferreira, mas, infelizmente, é o que temos para hoje. Falando um pouquinho já do domingo pela manhã, mais de 46 mil pessoas na Neoquímica Arena. O Santos jogou com o Curitiba. Teoricamente, o último jogo de Neymar antes da convocação para a Copa do Mundo ou da não convocação. Quando vocês estiverem assistindo esse programa aqui, nós já teremos a lista. O que a gente pode dizer? O Santos preparou uma festa, o Santos fez de tudo, esqueceu apenas de combinar com o Curitiba. O Curitiba se sentiu coadjuvante, seus jogadores entravam em campo achando que era uma decisão de campeonato e aproveitou da fragilidade da equipe santista, principalmente na sua peça defensiva. O jogador Breno Lopes deitou e rolou no primeiro tempo, fez 2 gols, sofreu o pênalti que originou o terceiro gol. Neymar, muito esforçado em campo, mas ainda com um estilo um pouco irrequieto. Neymar um pouco incomodado, um pouco impaciente, preocupado não apenas em jogar futebol. Eu volto a dizer, o que eu sinto no Neymar dentro de campo é que ele gostaria de fazer coisas que ele não consegue fazer mais. Então, eu volto a dizer, o Neymar não consegue mais jogar futebol. Ele é um craque. Quando você vê os toques na bola que ele dá, ninguém tem dúvida do craque que ele é. Mas ele não está conseguindo jogar futebol. Veio o segundo tempo, o Santos voltou pressionando, mas acabou não criando nenhuma grande oportunidade, nenhuma grande chance no segundo tempo. Sim, no primeiro acabou perdendo alguns gols, mas no segundo tempo o jogo ficou meio burocrático. E a lambança de arbitragem, a gente nunca vai saber exatamente quem errou. Se o papel entregue estava certo e o quarto árbitro agiu errado na substituição, ou se o César Sampaio, como muitos dizem, disse que era o Neymar que ia sair, mas o papel dizia outra coisa. O fato é que foi uma lambança, uma coisa triste e vergonhosa de se ver à beira do gramado. O erro cometido ou pela comissão técnica do Santos ou pela equipe de arbitragem. O fato é que alguém errou ali e ficou muito feio. O nosso resumo esportivo no seu primeiro tempo vai ficando por aqui. Nós voltamos já com o segundo tempo, fechando os comentários da rodada de domingo do Brasileirão Série A, e depois, no nosso terceiro tempo, a gente vai discorrer um pouquinho sobre a classificação da Série A, sobre o NBB e também sobre as 500 milhas de Indianápolis. Rede Gama NGT. Sempre você. Voltamos com o nosso segundo tempo do resumo esportivo, sempre pela Rede Gama NGT. Nos jogos da tarde de ontem, no primeiro jogo, às 16 horas, no Engenhão, perante um pouco menos de 20 mil pessoas, algo em torno de 18 mil pessoas, muita gente da torcida corintiana, muita gente de São Paulo, 3 para o Botafogo, 1 para o Corinthians. O Botafogo que continua fazendo muitos gols, é um dos melhores ataques da competição, se não acho que até o melhor, e uma das piores defesas. Já o Corinthians tem uma das melhores defesas e um dos piores ataques. E realmente foi o que acabou acontecendo. O Botafogo saiu na frente, o Corinthians conseguiu um empate no lance do Garro, mas ainda no primeiro tempo, o Botafogo fez o segundo gol e fez, mais ou menos na metade do segundo tempo, o terceiro gol. Destaque positivo para Arthur Cabral, que fez 3 gols, os 3 gols foram dele, além de fazer uma boa partida.
Destaque negativo para o Corinthians, que continua não sabendo jogar fora de casa, da mesma forma agressiva como joga dentro de casa, e pontualmente falando, uma péssima partida do zagueiro André Ramalho, que quando era titular vinha muito bem, quando perdeu a titularidade parece que deu uma desanimada. Todas as vezes que ele entra, ele não consegue mais jogar aquele futebol que dele tanto se espera e que ele já mostrou ter condição de jogar. E, na minha opinião, o goleiro Hugo Souza, vamos dizer assim, indo para o popular, estava meio estranho. Ó. 2 vezes ele tentou os 2 lances do Cabral chutados de fora da área. Ele não se moveu, ele não foi na bola nem para tentar fazer a defesa. Então, ele parecia um pouco fora de ponto ontem. Parecia sempre uma rotação atrás de cada movimento. E isso pode até ter selado para ele a derrota corintiana, porque, na minha opinião, eu acho que ele falhou principalmente no segundo gol do Arthur Cabral. No terceiro, não, mas no primeiro e segundo, o posicionamento dele foi um pouco estranho. O Corinthians perde de novo fora de casa, como a gente vai ver já já, volta para a zona de rebaixamento. Se perdesse por 1 gol de diferença, continuaria fora da zona de rebaixamento pelos critérios, mas perdendo por 2 gols de diferença, o Santos acabou saindo desta posição tão complicada. No outro jogo das 16 horas, o jogo das torcidas descontentes. Perdão. O jogo das torcidas descontentes. Bahia 1, Grêmio 1. Os primeiros 15 minutos foram muito diferentes em Salvador ontem. A torcida do Bahia, fazendo um protesto velado, não se movimentou. Assistiu o jogo sentada e durante os primeiros 15 minutos não apoiou, não vaiou. Foi um jogo de 15 minutos de um silêncio ensurdecedor na Fonte Nova. Isso um protesto interessante. Ao invés de você ficar xingando, ao invés de você ficar apopando, ao invés de você... Muitas torcidas vão tirar satisfação dos jogadores nos estacionamentos, nos CTs. Não, a torcida fez um protesto silencioso. Parabéns à torcida do Bahia. E seja sempre assim, uma forma de se expressar. Após os 15 minutos, a torcida começou a apoiar e não viu com muita alegria o Grêmio do Luiz Castro, tão contestado, um esquema de jogo muito contestado. Ele fica tentando mexer nas peças o tempo inteiro e não consegue fazer. Essa equipe do Grêmio, que não é nenhuma Brastemp, mas não é uma equipe para jogar um futebol tão pobre. O Grêmio saiu na frente, mas acabou cedendo à pressão do Bahia. Resultado final. Mais ou menos com uma nota, 1 para o Bahia, 1 para o Grêmio. Nos jogos das 18h30, o Bragantino recebendo a equipe do Vitória, recebendo o Vitória, a sensação da Copa do Brasil, a equipe que eliminou o Flamengo e que vem fazendo uma boa campanha também na Série A. O Bragantino venceu tranquilamente por 2-0. E a equipe do Jair Ventura não conseguiu jogar uma partida. A partida que dela se esperava. 2 para o Bragantino, 0 para o Vitória. O rubro-negro sucumbiu ao futebol burocrático, mas muito eficiente da equipe de Wagner Mancini, e com essa vitória entra no G6 do Campeonato Brasileiro. Um campeonato que, eu repito, a gente vai ver, está muito equilibrado, do 5º ao 17º colocado. Ainda no jogo das 18h30, um grande jogo em Chapecó, 2 para a Chapecoense, 3 para o Remo, um jogo cheio de nuances, um jogo cheio de viradas, onde a equipe do Remo acaba com essa vitória saltando uma posição na tabela. O Remo, que era o 19º, consegue galgar o 18º lugar, jogando o Mirassol para o penúltimo posto do Campeonato Brasileiro. 2 para a Chapecoense, 3 para o Remo subindo, o Remo melhorando o seu futebol, consegue uma vitória importantíssima contra um concorrente direto ao rebaixamento. Indo agora para o último jogo, o jogo que fechou a rodada ontem às 19h30, Atlético Paranaense 1, Flamengo 1. Na minha opinião, o melhor jogo da rodada.
Com todo perdão, o frio está muito intenso e a umidade é muito grande, complicando um pouco a garganta da gente, e a gente vai tentando economizar a garganta. O melhor jogo da rodada, sem dúvida nenhuma, o Furacão, o Atlético Paranaense, encarou o Flamengo de peito aberto, jogando com muita coragem, abriu o placar com Mendonça, numa falha do goleiro Rossi. O Atlético ainda teve algumas oportunidades de ampliar o marcador, perdeu vários gols. E no final da partida, o Pedro acabou dando justiça ao jogo. O resultado mais justo foi o empate de 1-1. O Atlético teve as suas chances, o Flamengo teve as suas chances, ambas as equipes tiveram bolas na trave, ambas as equipes tiveram gols perdidos. Ou seja, foi o melhor jogo da rodada. O Clube Atlético Paranaense, que é o quinto colocado do campeonato, consegue mostrar que dá para encarar o Flamengo como dá para encarar qualquer time. Uma equipe muito bem armada, muito bem montada, muito bem treinada pelo Odair Hellmann, uma equipe que sabe o que quer, que sabe até onde pode chegar, com o centroavante de nome Viveiros, que é praticamente imarcável, é impressionante a dificuldade que os times têm de marcar o Viveiros. Ontem ele cavou mais uma expulsão, agora em cima do jogador Danilo, do Flamengo. O Viveiros é um jogador que vem encantando o nosso futebol brasileiro. E o Speed Mendonça, tão criticado, tão contestado, parece que rejuvenesceu, encontrou a sua posição, encontrou a forma de jogar nas mãos nas mãos do Odair. Ótima atuação do Clube Atlético Paranaense, e o Flamengo consegue o empate num local onde muitos vão perder. Um para o Atlético, um para o Flamengo. Esse foi o fechamento da rodada, e esse foi também o nosso segundo tempo do Resumo Esportivo, que volta já com o tempo extra, com o nosso terceiro tempo. Rede Gama NGT, sempre com você. Olá, vocês. Voltamos com o nosso tempo extra, o terceiro tempo do nosso Resumo Esportivo. Rede Gama NGT, sempre com você. O Campeonato Brasileiro da Série A tem na sua classificação atualizada o Palmeiras com 35 pontos em 16 jogos, o Flamengo com 31 pontos em 15 jogos, Fluminense com 30 pontos é o terceiro, São Paulo com 24 pontos é o quarto. Essas quatro equipes fechando o G4. O Atlético Paranaense é o quinto com os mesmos 24 e estaria classificado neste momento para a pré-Libertadores. Seguindo, indo para a região da confusão, como a gente gosta de dizer, o Corinthians abre a zona de rebaixamento com 18 pontos, o Remo tem 15, o Mirassol 13 e a Chapecoense 9. O que eu queria dizer é que, por exemplo, o Corinthians tem 18 pontos, é o 17º colocado. O São Paulo é o quarto colocado com 24 pontos, ou seja, do primeiro time numa zona de rebaixamento até um time classificado para a Libertadores, são apenas 6 pontos, ou seja, são 2 vitórias para um lado ou para o outro, o que vai fazer deste Brasileirão um verdadeiro carrossel de emoções em termos de briga por vagas em Libertadores e Sul-Americana e, ao mesmo tempo, em brigas pelo rebaixamento, em brigas para não cair. Falando um pouquinho da Série B, que tem mais ou menos, após 9 rodadas, o mesmo diapasão da Série A. O São Bernardo é o primeiro com 17, seguido pelo Náutico com 16. Depois nós temos Sport Recife com 16, Vila Nova com 16 em quarto, Fortaleza em quinto com 15 e Goiás em quinto com 13. Em sexto, Goiás com 13. O que acontece? A Série B funciona da seguinte maneira este ano. Os 2 primeiros ascendem para A, o terceiro jogaria um play-in contra o sexto e o quarto contra o quinto. Os 2 vencedores ascenderiam, ou seja, teríamos como play-in Sport e Goiás, Vila Nova e Fortaleza. O detalhe,
O Goiás é o sexto com 13 pontos. Aí nós temos Novo Horizontino, Criciúma e Ceará e Juventude. Até o 10º, todos com 13 pontos. Aí depois indo para a turma dos 12 pontos, Atlético Goianiense e Operário, 12 pontos. Depois CRB e Atlético com 11. Ou seja, do líder com 17, que é o São Bernardo, até o 14º, que é o Atlético, são 6 pontos. Os mesmos pontos de diferença que temos na Série A, temos na Série B. Ou seja, todos os times da Série B praticamente ainda têm condições de ou brigar, cair para rebaixamento ou brigar pela classificação. Isso vai dando cores ao campeonato muito interessantes, porque o Botafogo de Ribeirão Preto, que está com 9 pontos abrindo a zona de rebaixamento, com uma vitória, ele sobe 10 posições. Ou seja, um campeonato que mostra a Série B, total equilíbrio entre as suas 20 equipes. E na Série A, tirando os 2 ponteiros, Palmeiras e Flamengo, e até o Fluminense, que criou uma certa gordura, todos os outros times acabam brigando pelo rebaixamento. Isso vai fazer com que o Campeonato Brasileiro, tanto da Série A quanto da Série B, deixe muitas emoções para a gente. E por que eu estou falando muito da Série B? Por quê? Porque durante a pausa para a Copa do Mundo, onde nós teremos a Copa do Mundo, daqui a 24 dias, ela se inicia, a Série B vai continuar. E nós vamos estar acompanhando para vocês no nosso resumo esportivo. Mudando um pouco a chave, falando um pouco do NBB, a Liga de Basquete Brasileira, estão definidos os semifinalistas da temporada 25-26. De um lado teremos Brasília e Franca, e do outro lado teremos Pinheiros e Corinthians. Ou seja, depois de muitos anos, o Flamengo fica fora dessas disputas, como também fica a equipe do Minas State. O novo basquete do Brasil apareceu, essa equipe de Brasília vem surpreendendo. Franca conseguiu, na base da raça, a classificação para a final. Pinheiros e Corinthians surpreenderam os seus adversários. Pinheiros e Corinthians fazem um jogo, começando tudo hoje, e o outro jogo também, Franca e Brasília, começando hoje. E os vencedores dessa melhor de 5 farão as grandes finais da NBB, e já tem pelo menos uma equipe de São Paulo garantida nas grandes finais. E para fechar o nosso resumo esportivo, falando um pouco de velocidade, a tão famosa 500 milhas de Indianápolis, dizem que é a maior corrida do mundo, tem um brasileiro fazendo história na sua classificação. O garoto Caio Collet conseguiu a proeza de se classificar na 10ª posição do grid de largada. A melhor posição do novato deste ano. Muito boa participação do Caio Collet, que na pré-qualificatória se posicionou entre os 12 melhores, e na hora de descobrir o Policar, ele acabou não conseguindo atingir o objetivo maior, mas ele vai largar em 10º. E largar em 10º naquele circuito de Indianápolis não significa nada de ruim, porque diferente da Fórmula 1, diferente dos circuitos mistos, o circuito oval tem 3, são filas de 3. Então, eu diria que o Caio vai largar na 4ª fila, no 10º. O outro brasileiro, Hélio Castro Neves, vai largar na 15ª posição. Corrida será realizada no próximo domingo e, logicamente, no nosso próximo resumo esportivo, a gente vai estar acompanhando direto para vocês e trazendo esse resultado, quem sabe comemorando um pódio brasileiro ou até comemorando uma vitória de um piloto brasileiro. A vitória acho muito difícil, um pouco provável, mas uma grande participação, tanto do Collet como do Elinho, que é considerado um dos maiores vencedores dessa corrida. Isso a gente pode confiar e vai acontecer. O nosso resumo esportivo vai ficando por aqui. Peço desculpas por essa situação
um pouco afônico nesse momento, a garganta já não está resistindo. Uma excelente semana a todos e volto na próxima semana. Rede Gama NGT, sempre, sempre com você.